Vamos lá, galera. Voltando para o último tempo aí, ó. Vamos que vamos. Continuar a nossa aula aí. Esperar só a galera entrar aí. Vamos lá, pessoal. Compartilhar aqui a tela para nós continuarmos. Já temos aí 10 alunos em sala. Não se esqueça de colocar os nomes, tá? Show de bola. Paramos aqui, né? Caso... Então, queria que vocês percebessem, na verdade, é isso, né? A matéria, o objetivo da matéria, da principal da matéria é esse, né? Mostrar a vocês os gêneros textuais para que vocês reconheçam, né? Tentar, nossos próximos encontros aí em novembro, né? Tentar apresentar cada gênero para vocês perceberem as suas características. Tranquilo? Por quê? Porque cai bastante isso, né? Em concurso voltado ao vestibular, a vestibular realmente cai bastante conteúdo, caem bastante conteúdos voltados a essa matéria. Tranquilo? Até separei aqui um slide já com alguns exercícios, né, dos últimos anos do Enem. São bastante exercícios realmente, né, cobram essa noção nossa em relação a gênero textual e tipologia textual. Tranquilo? Então, propaganda, né? Eu já sei que é um texto, né? É um gênero textual dissertativo expositivo. A intenção é expor, né, obviamente, na propaganda, né? Propagar informações sobre algo, buscando sempre atingir, influenciar, persuadir o leitor, apresentando, uma das vezes, né, mensagens que despertem as emoções e a sensibilidade do mesmo, tá? Bula de remédio, receita, tranquilo? Então, aparecem diversos gêneros textuais e o cara quer que, né, que nós reconheçamos aí as suas características. Tranquilo? Tá? Então, cai bastante mesmo, bastante. Sempre cai, né, em vestibular, principalmente no Enem, né, questões voltadas a gênero textual. Beleza? Então, receita, né, o gênero textual descritivo e injuntivo, vai trazer, né, também ele é descritivo, né, vai trazer descrição, né, e injuntivo, que vai nos descrever, né, que nós temos que usar, e também nos explicar, né, que tem por objetivo informar a fórmula para preparar, né, tal comida, descrevendo os ingredientes, né, o preparo destes. Além disso, com verbos, né, no imperativo, dado o sentido de ordem, né, para que o leitor siga corretamente as instruções. É importante gravarmos esses detalhes, né, verbo no imperativo, né, sentido de ordem, porque pode ser que cobre assim na questão. Cansei de ver questões aqui, né, do Enem que vão cobrar, vão colocar, né, receita como um texto, né, fotográfico, uma receita lá direitinho, e vai cobrar de nós, né, quais são as principais características daquele gênero textual. Tranquilo? Então é importante, na verdade, reconhecermos, tá? Deixa eu postar aqui para o lado aqui, ó. Editorial, né? O editorial é um gênero textual dissertativo argumentativo, né, que expressa o posicionamento da empresa, né, sobre determinado assunto, sem obrigação de presença da objetividade, tá? O editorial vai ser um gênero totalmente dissertativo argumentativo. Vai expor, vai expressar o posicionamento da empresa, né, em relação ao determinado assunto, beleza? Tutorial, né? Também é um texto injuntivo, certo? Ó, que consiste num guia, né, que tem por finalidade explicar ao leitor passo a passo, de maneira, né, simplificada, como fazer algo, né, tutorial, né, e assim por diante. Manual de instrução, né, são gêneros textuais que vão se encaixar no texto injuntivo, tranquilo? Já uma vez que vai nos explicar, né, consiste num guia, na verdade, um guia, né, tutorial, um manual de instrução, vai nos instruir, na verdade, como é que vamos montar aquele móvel, né, aquela coisa toda, tranquilo? Entrevista, né, um gênero textual dissertativo expositivo, que é representado pela conversação de duas ou mais pessoas, o entrevistador, né, os entrevistados, ou o entrevistado apenas um, né, para obter informações sobre, né, do entrevistado de algum outro assunto, né, mas é um texto dissertativo expositivo, tá? Tranquilo? A entrevista ela vai, né, permear por esses dois, tá? Dissertativo e expositivo. Tranquilo? Vai trazer, né, as características voltadas a desses dois tipos de texto, dissertativo e expositivo, tá? Vamos conversar, vamos argumentar sobre algum assunto voltado ao entrevistador, né? Ao entrevistado, perdão, ou algum assunto que esteja em voga, beleza?
História em quadrinhos, né? Um gênero textual totalmente narrativo, que consiste em enredos contados, né, em pequenos quadros, através de diálogos diretos, né, entre os seus personagens, ou suas personagens, gerando, né, uma espécie de conversação também. Então, a história de quadrinhos, né, são charge, né, e outros tipos de textos, né, gêneros textuais, perdão, se encaixam no tipo de texto narrativo, perfeito? Então, de novo, quando eu falar em tipo de texto, né, vai ser algo mais, né, específico, né? Vai ser algo que vai ter uma restrição. Agora, quando eu falo em gênero, não, certo? São infinitos gêneros textuais que vão se encaixar em cada tipologia textual. Repare que história de quadrinho e a charge, né? São dois gêneros que se encaixam no texto narrativo, tá? No tipo de texto narrativo. Beleza? História em quadrinhos, então, né? Vai ser totalmente narrativo, consiste em enredos contados em pequenos quadros através de diálogos diretos entre seus personagens, gerando uma espécie de conversação. A charge, que mais aparece em prova para nós, é charge, né, cara? É um gênero textual narrativo, onde se faz uma espécie de ilustração cômica, né, através de caricaturas, com o objetivo de realizar uma sátira, né, crítica ou comentário sobre algum acontecimento atual, né, em sua grande maioria, certo? Então, a charge vai trazer sempre, né, é um texto, uma situação cômica, né, muitas vezes né, com a intenção de satirizar, né, criticar, um comentário, né, sobre algum acontecimento atual em sua grande maioria, beleza? Então é importante que nós gravemos aí, né, cada estrutura de cada gênero, porque se aparecer cobrado para nós vamos saber facilmente identificar. Tranquilo? Novela, né? A modalidade discursiva de narrativa, totalmente narrativa, né? Vai ter um enredo para nos seguir, né? Que nós temos que segui-lo, né? O enredo vai ter vão ter, né, os personagens, né? Vai ser narrado em um eixo temporal, aquela coisa toda, né? O suporte do texto vai ser televisão, o ambiente discursivo é a mídia televisiva, né? A interação verbal, né, entre os anunciadores, autores, né, e telespectadores, né? A interação, né, dar-se-á entre, né, os autores da novela, vão narrar, né? Vão fazer o enredo, e nós, telespectadores. A interação dar-se-á dessa forma. Tranquila? Crônica, né? É um texto que também caía muito em prova, deu uma paradinha, mas caía muito, né? Muitas crônicas ainda aparecem, mas aparecia com muito mais veemência, né, em tempos, né? No passado. Tranquilo? É expor, né? É um texto expositivo, argumentativo, né? Sessão aparece muito para nós ainda, né? Em sessão, coluna de jornal, em revista, né? Aquela crônica. Quando vocês compram o jornal de domingo, né? Aparecem diversas crônicas em um ponto, numa sessão exclusiva do jornal, sessão que você se diria, né? Vai indicar aquela parte do jornal, a parte de alguma coisa, né? Eu vou à sessão de frutas, vou à sessão de legumes, então a sessão que você cedilha vai indicar parte, né? Então eu vou àquela parte, aquela coluna do jornal, onde vai trazer nas crônicas para nós, tá? Ambiente discursivo é mídia, imprensa, né? Jornal e revista. Então a crônica aparece muito para nós em revista, em jornais. Deixa eu só rapidinho aqui, ó, pegar meus óculos, esqueci lá na sala rapidinho, galera, rapidinho. No intervalo aqui, ó, eu fui à sala aqui de casa, esqueci lá. 2 minutinhos aqui. 2 não, menos. Vamos lá, voltei. Certo? Ó, a interação dar-se-á entre escritor, né, o leitor, o jornal e a revista. Certo? O escritor e nós, leitores. Tranquilo? Por meio do jornal e da revista, tá? O romance, né, também é um texto narrativo. A modalidade discursiva é narrativo, totalmente narrativo. Né? O suporte do texto vai ser um livro, né? O romance romântico. Ambiente discursivo é a indústria literária, né? E a interação dar-se-á entre escritor e leitor. Beleza? Show? A entrevista, né? É um interativo dialogal, é uma modalidade mais dialogada, né? Certo? Interativo dialogal. O suporte é a revista, né? Ou até um jornal, né? Certo? A mídia escrita, beleza? A entrevista não só acontece pela mídia escrita, não. Ela pode acontecer, quer dizer, pelo jornal, não. Ela acontece também pela televisão, né? O suporte também pode acontecer pela televisão também. Tranquilo? A interação dar-se entre o jornalista, né? O entrevistado e nós, leitores. Tranquilo? A carta ofício, né? É um texto que traz uma modalidade discursiva, né, expositiva, argumentativa. É a folha de papel, né, timbrado, envelope, aquela carta ofício, né? É acadêmico, escolar, oficial, né? A interação da CIAP meio da universidade, escola, prefeitura, é a carta ofício, né? É um texto mais voltado para meios acadêmicos, tranquilo? Biografia, né? É um texto, né, que vai trazer uma modalidade discursiva de relatar. Eu encaixaria a biografia num texto descritivo, né? Vai descrever, né, para nós a nossa história, né? Dar-se-á pelo livro, né? Indústria literária, o escritor e o leitor. Beleza? É muito comum comprarmos biografias, né? O livro para ler, que vai trazer a biografia, a história, né? Daquela pessoa,
daquele famoso, daqui, tá? E assim por diante. Aquela pessoa que vai trazer admiração no próximo, vai causar admiração no próximo. Show? Manual de instrução, né? De TV é um texto injuntivo, né? A intenção é instruir. O suporte do texto é um folheto, né? Um folder, né? Um livro impresso. Tranquilo? É indústria e comércio, né, cara? Um ambiente discursivo, mercantil. E a interação da CEP na empresa, a indústria e o cliente. É importante que, né, qualquer coisa que nós compramos, né, um imóvel, que é importante que ele traga uma nova instrução, certo? De TV, aquela coisa toda, beleza? O cheque, né, cara? A intenção é expor, instruir, talão de cheque, bancário, né, ambiente discursivo, a interação verbal da CA pelo cliente, pelo banco. Até o cheque, cara. Até o cheque, ele aparece para nós como engenho textual, beleza? O editorial, noticiário, né? Narração de jogo de futebol também. Editorial, vemos lá atrás, né? Que é um texto argumentativo, expositivo. O suporte, né, do texto, né, vai ser o jornal, revista, impressos. Mídia, né? Jornal impresso, né? E a interação da CEP da empresa, né? Jornal, revista, leitor, né? É o editorial. Tranquilo, noticiário, né? Tem intenção de relatar, né? Um texto mais expositivo, né? É dissertativo expositivo. O suporte do texto, né? Vai ser o jornal, a TV ou o rádio, né? Um ambiente discursivo é a mídia, né? E a interação dar-se-á por meio do apresentador, né, cara, daquele noticiário e o público, tá? Narração de futebol é um texto totalmente narrativo, né? Não tem como, né, fugir narração de futebol, né? Também é um gênero textual, não posso fugir disso, tá? Que vai se encaixar na tipologia narrativa. O suporte do texto vai ser, né, o rádio ou a TV, né? Um ambiente exclusivo à mídia esportiva, né? A interação dar-se-á por meio do narrador, né? Os ouvintes e telespectadores. Show? Aí coloquei aqui, né? Gêneros literários, para fechar a aula de hoje, né? Gênero narrativo, né? Na antiguidade clássica, os padrões literários reconhecidos eram apenas o épico, né? O lírico e o dramático. Nesta classificação, no gênero épico, há a presença de um narrador que fundamentalmente conta a história passada, né, de terceiros, né? Um texto épico, a epopeia, ela vai, né, vai narrar, né, um feito histórico. Perfeito? Ó, show de bola? Isso implica certo distanciamento do narrador e o assunto, com certeza, né? Isso, já que eu vou narrar, né, um feito histórico de terceiros, não meu, não minha, né? Não meus feitos históricos, mas de outras pessoas. Além disso, os textos épicos, né, pressupõem a presença de um ouvinte ou de uma plateia que estaria escutando o narrador, certo? Com o passar dos anos, o gênero épico passou a ser considerado apenas uma variante do gênero literário narrativo, devido ao surgimento de concepções de prosa, né, com características diferentes, uma diversidade de gênero, né? O romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula, né, que são os gêneros textuais que se encaixam na narrativa. Porém, praticamente todas as obras narrativas possuem elementos estruturais e estilísticos, né, em comum e devem responder a questionamentos como, né, quem, o que, quando, onde, por quê. Então, por isso nós colocamos, né, cara, a epopeia como um texto narrado também, né? Então, colocamos um texto narrativo. Tranquilo? Beleza? Então, ele se encaixou no texto narrativo também. Então, vejamos a seguir, né, alguns gêneros textuais que se encaixam na narração, certo? Ó, então, épico, né, epopeia, são os textos épicos são geralmente longos, né, e narram histórias de um povo ou de uma nação, né, envolve aventuras, guerras, viagens, gestos heróicos, né, aquela coisa toda, certo? Então, normalmente apresentam um tom, né, de exaltação, certo? Isto é, valorização de seus heróis, né, e seus feitos. 3 belos exemplos são os Lusíadas de Camões, né, que vai narrar os feitos históricos, né, da população portuguesa, a Odisseia de Homero. Então, são os principais. Eu coloquei 3, mas apresentei só 2, perdão. Né? São os Lusíadas de Camões, né? A Odisseia de Homero. Tá? São os 2 principais aqui, os 2 belos exemplos que eu trouxe a vocês. Beleza? Romance, né, é um texto completo, com tempo, espaço, personagens, né, bem definidos e de caráter mais verossímil. Né? Quando eu falo verossímil, eu falo em verossimilhança, né? O que parece ser real. O que mais se aproxima, né, ao real. Por isso que é verossímil. Né? Verossimilhança tem a ver com real, pessoal. Beleza, pessoal? Então, quando você ouvir verossímil, né, verossimilhança, é aquilo que mais se assemelha com o real. Então, o romance, ele tenta passar, né, aproximar cada vez mais aquela história do que é real. Show? Também conta as façanhas, né, de um herói, mas principalmente, né, uma história de amor vivida por ele, né, uma mulher muitas vezes proibida para ele. Tá vendo que o romance vai trazer esse tipo, né? Apesar dos obstáculos que o separam, o casal vive uma sua paixão proibida, física, adúltera, né, pecaminosa, e por isso costuma ser punido no final. É o tipo de narrativa mais comum na Idade Média, né? O Tristão e Isolde. Então, aqui eu estou mais tratando narrativa mais no romance mais antigo, tá? Que tinha que ainda tem ainda para nós, né? Vai contar a história de dois, né, do homem e mulher, onde vão enfrentar diversos obstáculos, né, para viver a sua paixão, mas ao final, muitas vezes, né, hoje, né, trazendo para hoje, né, o final é sempre, né, feliz. Show não tem esse final triste, como era assim, né, na narrativa mais da Idade Média lá, tá?
coloquei como exemplo aqui Tristão e Isolda, beleza? A novela é o texto caracterizado por ser intermediário. Olha só, eu tô vendo aqui vocês acham que eu não sou bobo. Então, o cara aqui, ó, o cara vai entrando, tem cara que vai entrando quase ao final da aula. Então, assim, isso aqui é visto por mim. Eu sei que tá sendo chato, professor. Sim, eu tô sendo chato. Tem gente que entra no começo da aula e tá aqui comigo, assiste a aula comigo os 40 minutos da aula, mas tem gente que tá entrando depois. Tem cara que entra depois, quase ao final, né, para pegar poucas aulas. Cara, tá dando mole, porque eu sei que muitos de vocês entram na aula, né, e nem botam aqui e estão vendo filme. Mas assim, não quero saber, né? As próximas aulas nossas vão ser só exercícios, para ver que vocês estão pegando ou não a matéria. Não estou generalizando, não quer que vocês fiquem chateados comigo, não. Beleza? Só que assim, isso é visto por mim. Tem cara que vai entrar aqui, ó, o cara nem cai. Quando o cara entra e cai, pô, normal, o cara tá com problema na internet. Agora tem cara que vai entrando logo ao final. Eu tinha 19 alunos, sei lá, comecei com 11, daqui a pouco 20, agora 22, daqui a pouco 24. Tem uns caras que vão entrando só ao final, para colocar o nome e acham que passam despercebidos. Não passam, tranquilo? Não estou generalizando. Quem é bom, quem entra aqui e assiste comigo os 40 minutos da aula, a aula toda, não vai, né? Isso aqui não é para você, não. É para aqueles que entram ao final, só para colocar o nomezinho aqui. Beleza? Então, a novela, ó, é um texto, né, caracterizado por ser intermediário entre a longevidade do romance, né, e a brevidade do conto. Vai ficar sempre entre os dois, né? Isso vai ter, né, vai ser um pouco longa, como os romances, né? Vai trazer também, né, aquela brevidade do conto, algo mais breve, né? Como exemplos, né, de novelas podem ser citadas as obras, né, O Alienista, de Machado de Assis, né, e A Metamorfose, de Kafka, né? São exemplos clássicos de novela para nós, né, ainda tratado em folhetins, né, no tempo lá atrás. Tranquilo? Só que hoje, né, bom, mais exemplos clássicos, né, de novela para vocês aí. Show? Então, o conto, né, é um texto narrativo breve e de ficção, geralmente em prosa, né? É um texto mais ficcional, que conta situações rotineiras, anedotas, né, até folclores, né, contos populares, caracteriza, né, por personagens previamente retratados. Inicialmente fazia parte da literatura oral, né? Boccaccio foi o primeiro, né, a reproduzi-lo de forma escrita com a publicação, né, de Decamerão. Tá? Então, o conto aí também faz parte, né? A gente coloca o conto entre o texto narrativo, né? A fábula é um texto, né, de caráter fantástico que busca ser inverossímil, né? Se o romance ali ele busca a verossimilhança, desculpa, né? A fábula é um texto totalmente inverossímil, né? Que não busca a verossimilhança, né? Repare que a fábula vai nos apresentar, né, personagens animais, né? E ao final vai trazer para nós uma lição, na moral, certo? Mas os personagens são animais, né? Que eu vou atribuir a eles, né, características humanas, perfeito? Então aqui, ó, as personagens principais são não humanos, né? A finalidade é transmitir alguma lição de moral ao final. Então sempre a fábula vai nos apresentar, né, personagens quase sempre animais, né? Isso, ó, onde eles vão receber, né, vão ser personificados e ao final a fábula sempre vai trazer, né, uma moral para nós, uma lição, né, de moral. Perfeito? Sempre a fábula vai sempre ao final nos trazer, né, uma lição de moral. Beleza, meus amores? Deixa eu passar aqui pro lado. Então, a crônica, né, é uma narrativa informal, é bem informal realmente, é breve, ligada à vida cotidiana. A crônica, né, o que mais caía em prova para nós era a crônica, né, um texto, né, em crônica, com linguagem coloquial. A crônica é mais voltada à linguagem mais cotidiana, né? Então, para passar, para atingir um público geral, né, a linguagem é coloquial, é uma narrativa mais breve, né, é informal, ligada à vida cotidiana. É por isso que é crônica, tá ligado a cronos, né, tempo, né? É uma narrativa voltada, né, ao que está em voga na sociedade, mas retratar aquilo que está, né, em voga, perfeito? Pode ter um tom humorístico ou um toque de crítica, né, indireta, especialmente quando aparece em sessão, né, o artigo de jornal, né, revistas e programas da TV. Então, se você comprar, né, o jornal o Globo, que é muito bom para aqueles que querem adquirir um bom argumento, né, para que futuramente se prepare para o vestibular na frente, então, o cara, de repente, tem alunos aqui que querem, né, fazer medicina, então o cara tem que se preparar a longo prazo, perfeito? É igual quando você se prepara, né, para ser juiz, né, para ocupar um cargo, né, de prestígio social. A preparação vai acontecer a longo prazo. Então, o cara que se prepara para ser médico, né, ele não vai se preparar apenas, né, no último ano do ensino médio, não. Ele vai se preparar a longo prazo. A preparação é sempre longa, até porque eu coloco sempre assim, né, na mesma importância. O cara que vai se preparar para ser juiz e para ser delegado. Eu acho que é até mais importante, cara. Acho que os dois têm a mesma importância na sociedade, mas assim, o médico, cara, eu acho que o médico ele tem a mesma função, né? Então, é tão importante quanto passar, ou até mais do que passar num concurso público. O médico, quando o cara chega, né? O cara se forma, ele tá com a vida garantida, né, cara? Com o futuro garantido.
Show? E mesmo que ele seja um médico medíocre, é um médico muito bom. O médico, de forma geral, ele vai, né, ao se formar, está com a vida garantida. Tranquilo? Então, crônica narrativa e descritiva, né? Apresenta alternância entre os momentos narrativos e manifestos descritivos. Então, assim, eu quase não vejo aparecer, mas quando aparece a crônica narrativa e descritiva, ela tem essa função. Apresenta alternância entre os momentos, né, narrativos e manifestos descritivos, tá? O ensaio, né? O ensaio é um texto literário, breve, é literário, situado entre o poético e o didático, né? Expondo ideias, críticas e reflexões morais e filosóficas a respeito de certo tema. É menos formal e mais flexível que o tratado. Consiste também, né, na defesa de um ponto de vista pessoal e subjetivo sobre um tema, né, humanístico, filosófico, político, social, cultural, moral, comportamental, etc. Tá? Sem que se paute em formalidades, como documentos ou provas empíricas ou dedutivas de caráter científico. Exemplo, ensaio, né, sobre a cegueira de Saramago é um exemplo de ensaio, vou trazer para vocês direitinho, para vocês verem depois. E aí, ensaio sobre a tolerância, né, de John Locke, certo? São dois principais aqui, exemplos que eu trouxe, mas eu vou trazer depois para vocês direitinho, né, o texto mesmo, para vocês verem como é que é um ensaio, como é que vai estruturar, né, se estrutura um ensaio. Não é assim, só falar aqui fica muito vago. É importante que nós vemos, vocês veem exemplos realmente, tá? Então, gênero dramático, né, cara, trata do texto escrito para ser encenado no teatro, né? Isso ó, é um texto mais teatrólogo. Nesse tipo de texto não há um narrador contando a história, né? Ela acontece no palco, ou seja, representada por atores que assumem os papéis, né, das personagens nas cenas, tá? Tragédia, né? É a representação de um fato trágico, suscetível de provocar compaixão e terror. Aristóteles afirmava que a tragédia era uma representação, né, de uma ação grave. Tá vendo esse duma aqui? Esse duma é certinho, tá? Esse duma, né, o número, para nós, quando vamos escrever um texto, é normal, é correto, tá? O que eu não posso fazer na redação é a abreviação de para e para o pro. Tranquilo? Agora o duma e o numa é tranquilo, é certinho e aceito. Então, caso vocês escrevam isso na redação, é o duma, dumação, que é o D mais uma, tá certinho. O corretor não pode tirar ponto de vocês, não. Tá? Isso aqui ocorreu quando eu corrigi uma redação, né, de uma banca aí, de um concurso que eu participei para correção. Isso deu essa dúvida entre nós corretores, né? Se o Duma era válido, o Duma e o Numa, né? E realmente, né, são válidos, tá? Até porque se nós voltarmos ao texto, aos textos, né, do nosso grande Machado de Assis, estava certinho lá o Duma e o Numa, perfeito? Agora o pra e o pro, não. A redução é importante que nós evitemos. A redução, não. Agora, a combinação ou a contração, ela é correta. Então, Duma, né, contração do D mais uma, né, o Numa, contração do Em mais uma, é correto, né, na redação. Tranquilo? Numa ação grave, né, de alguma extensão incompleta, em linguagem figurada, né, com autores agindo, né, não narrando, esperando dó e terror, né, que é o caso do nosso grande Romeu e Julieta, né, de Shakespeare, né, que vai retratar, né, uma tragédia, certo? Show? Aquele amor ali, né, entre pessoas com família, né, rivais, né, que ao final, né, desencadeia uma tragédia para nós, tá? A farsa é uma pequena peça teatral de caráter ridículo e caricatural que critica a sociedade e seus costumes. Baseia-se, né, no lema latino, né? Deixa eu ver aqui, quer escrever alguma coisa aqui? Só colocando os nomes, obrigado. Então, baseia-se, né? A farsa consiste no exagero do cômico. Acho que eu pulei aqui, ó. Baseia-se no lema latino, né? Ridendo castigat mores, né? Que é rindo, castigam seus costumes, né? De forma, né, cara, sei lá, humorística, né? Rindo, castigam seus costumes. A farsa consiste no exagero do cômico, né? Aqui, ó, é o cômico, é um texto mais cômico, certo? Graças ao emprego dos processos grosseiros, como o absurdo, né? As incongruências, perdão, os equívocos, os enganos, a caricatura, o humor primário, as situações ridículas, tá? E a comédia, que é a representação de um fato inspirado na vida, né, no sentimento comum de riso fácil. Sua origem grega está ligada a festas, né, às festas populares. Beleza? Acho que acabou por aqui. Não acabou não, tem mais coisa aqui, tá? Tragicomédia, modalidade em que se misturam elementos, né, trágicos e cômicos, né? Originalmente significava a mistura do real com o imaginário, show de bola? A poesia de cordel, cara, que eu mais gosto, texto tipicamente brasileiro, em que se retrata com forte apelo linguístico e cultural nordestinos fatos diversos, né, da sociedade, da realidade vivida por este povo. Né? A poesia de cordel é muito legal, é muito show. Depois, com calma, né, a gente vai ter, vamos ter um tempinho aí, já que nós vimos tudo que nós temos que ver, para revisar tudo aí, eu vou trazer, para mostrar a vocês como é que é cada coisa, né, de forma mais prática. Vocês vão ver mesmo, né, o cordel, atrás de comédia. Vou separar aqui para vocês bonitinho em slide, né, para que vocês vejam tudo isso, tá?
Então, o gênero lírico, né, é certo tipo de texto no qual um eu lírico, né, a voz que fala no quando nós falamos eu lírico, é a voz que fala no poema, certo? E que nem sempre corresponde à do autor. Suas emoções, ideias, impressões em face do mundo exterior. Normalmente, né, os pronomes, os verbos estão em primeira pessoa e há o predomínio, né, da função emotiva da linguagem, tá? Então, aí você vai ver a predominância da função emotiva da linguagem. Show? Aí tem elegia, né, porque é um texto, né, de exaltação à morte de alguém, sendo que a morte é elevada, né, como um ponto máximo do texto. O emissor expressa tristeza, saudade, né, ciúme, decepção, desejo de morte, né, um poema melancólico. Um bom exemplo é a peça, né, Juan Yufa, né, de William Shakespeare, perdão, William Shakespeare, tá? Do Shakespeare, tá? Tranquilo? Tô aqui, tô meio que embolando embolando a voz aqui já. É William Shakespeare, tá? Epitalâmia, né? É um texto, né, relativo, nem sabe o que é isso, né, cara? É um tipo de texto relativo às noites nupciais líricas, né? Ou seja, noites românticas, né? Com poemas e canticas. Um bom exemplo de epitalâmia é a peça Romeu e Julieta nas noites nupciais. Então tem essa retrataram-se, né? Romeu e Julieta nas noites nupciais. É um exemplo de epitalâmia, tá? Depois, com calma, eu vou trazer para vocês todos eles. O que é uma elegia, o que é epitalâmia, para vocês verem direitinho, beleza? Ode, né? O hino, né? Um poema lírico, né? O ode ou hino, em que o emissor faz uma homenagem à pátria e aos seus símbolos, né? Às divindades, né? A mulher amada, ou alguém, ou algo importante para ele. O hino é uma ode, né? Com acompanhamento musical. Então, o hino nacional, né? Deixa de ser uma ode. Então, aquilo, repare que o hino nacional brasileiro, ele vai buscar até, né? Referências, né? Nos poemas, né? Repare que o nosso hino me pegou referências, né, na poesia da primeira geração do romantismo no Brasil, né? Em século XIX, 1836, né? Que desencadeou no Brasil o romantismo. Certo? Primeiro texto, primeira poesia, né? Canção do Exílio vai trazer, na verdade, a exaltação à nossa natureza, ao nosso país, de forma geral. Então, né, o hino nacional brasileiro pega, né, busca a fonte, na verdade, ali do poema, né, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e busca, na verdade, homenageia a pátria, né, através dos símbolos, divindade, né, a mulher amada, aquela coisa toda. Tranquilo? Idílio, né? Ou écloga, perdão. É o poema lírico, né? É melhor idílio, né? É mais fácil de falar, idílio, certo? O que mais, é o que mais recorrente realmente. É o poema lírico em que o emissor expressa uma homenagem à natureza, às belezas e às riquezas que ela dá ao homem, né? É o poema bucólico, ou seja, que expressa o desejo de desfrutar de tais belezas, né? Aqui, ó. Então, posso voltar, né? Eu posso voltar, na verdade, aos poemas, né? Parnasianos, né? Já que o parnasiano já tem essa função, né, de buscar o bucolismo, né? Ou seja, expressar o desejo de desfrutar de tais belezas, de riquezas ao lado da amada, né? A pastora. Então, só nós voltarmos lá à poesia parnasiana, né? O parnasiano tem essa função, né, de buscar o bucolismo, né? Aquela coisa bucólica, né? Aquela desfrutar das belezas naturais, riquezas ao lado da amada, da pastora, que enriquece ainda mais a paisagem, o espaço ideal para a paixão, né? Certo? A ecloga, né? Écloga é um indílio, né? Com diálogos, né? É muito raro de aparecer, certo? Mas a écloga é um indílio com diálogos, né? Meio dialogado. Tranquilo? A sátira é um poema lírico em que o emissor faz uma crítica a alguém ou a algo em tom sério ou irônico, né? Só nós voltamos também, né, a poesia satírica do nosso grande Gregório de Matos e Guerra, né? Onde ele, através, né, da poesia, criticava, né? Apontava uma crítica ligada aos governantes, né, representantes na época, políticos, e a burguesia da época também, né? Os casamentos, né, os adultérios que aconteciam já no casamento, aquela coisa, passava uma coisa linda, mas tinha vários problemas, né, as escondidas, beleza? Então aqui, ó, né, acalanto, né, ou canção de ninar, isso aqui é tranquilão, né? Isso aqui é acalanto, canção de ninar, a gente usa bastante, né? Quando nascem nossos filhos, né? Isso, o acalanto, né? A canção de ninar. Usei muito com a Sofia, que agora já vai fazer um ano já, passa muito rápido, né? Sofia, acho que eu tava dando aula, comecei a dar aula com vocês, ela tinha acabado de nascer, né? E foi isso? Foi isso mesmo, nasceu em novembro do ano passado, vai fazer um ano agora, 16 de novembro. Tranquilo? Ó? Então, acalanto, né? Canção de ninar. O acróstico, né? Acros, né? Extremidade, esticos, linha, né? Composição lírica, na qual as letras iniciais de cada verso formam a palavra ou frase. Aqui depois também vou trazer a vocês um acróstico, tranquilo? Balada, né? Isso, uma das mais primitivas manifestações poéticas, são cantigas de amigo, né, cara? Elegias com ritmo característico e refrão vocal que se destinam à dança, tá? Canção ou cantiga na trova, né? Isso, a canção, cantiga na trova dos trovadores. Então, nós voltamos ao trovadorismo lá atrás, tá? Poema oral com acompanhamento musical, beleza? Cantiga de amigo, cantiga de amor, né? Isso, ó, que vai
nos remeter, né, ao trovadorismo, perfeito? Ó, que é até um feito, né, literário que eu não apresentei a você, mas vou apresentar lá depois, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, beleza? Tô aqui, né, Gasal, 10 minutinhos já pra gente acabar. Eu vou devagarzinho aqui mostrar vocês o último slide para que no próximo encontro a gente fale um pouquinho mais de português, já que eu falei que eu troquei ontem por hoje, né? Isso ontem foi português, hoje seria redação ou literatura, tá? Então hoje eu vou fechar com vocês redação através, né, dos gêneros textuais. Gazal, né, ou Gazel, poesia amorosa dos persas e árabes, odes do Oriente Médio, né? Vai ser o nosso ódio do Oriente Médio, perfeito? Haikai, né, expressão japonesa que significa versos cômicos, né? Sátira é o poema japonês formado de 3 versos, né, que somam 17 sílabas assim distribuídas. O primeiro verso, né, com 5 sílabas, segundo com 7, né, e o terceiro com 5, né? Juntando aqui, né, nós temos 17 sílabas, perfeito? Então, o haikai, né, isso. Então, aqui a gente vai trazer alguns que não vão ser desconhecidos por vocês, mas é que nos próximos encontros nossos vamos apresentar. Por quê? Isso aqui são quase pouco caem, né? Isso, né? Vou apresentar para vocês, na verdade, os que mais caem, certo? E vou trazer vocês questões de vestibular, questões mesmo para nós fazermos juntos. Tanto de português, né, aquilo que nós vimos aqui de forma resumida naquela parte morfossintática, quanto, né, de literatura também, de redação. Beleza? Vamos lá. Então, né, o soneto, né, é um texto de poesia com 14 versos, né? O 14 ou 14, tanto faz, 14 ou 14, eu posso falar de duas maneiras, dividido em 2, né, quartetos e 2 tercetos, né? Sempre assim, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Com rima geralmente, né, em ABAB, né, ABBA, né, CDC ou DCD. Depois, com calma, vou trazer vocês como é que é um soneto, né, e como são essas rimas aí, como acontecem essas rimas ABAB, ABBA, né, e assim por diante, beleza? Vilancete, né, cara, são as cantigas de autoria dos poetas vilões, né, cantigas de escárnio, de maldizer, né, isso, ó, satíricas, portanto. Então é só nós voltarmos lá, né, ao trovadorismo, que a gente vai ver cantiga de escárnio e de maldizer, cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio e de maldizer, tá? Vou voltar com você lá no próximo encontro, de repente, vou trazer para vocês o trovadorismo, né, apresentar as cantigas para vocês terem noção também, beleza? Gente, ó, fechei por aqui com vocês, faltam aí, né, 7 minutinhos, né? Então é importante, nos nossos próximos encontros, eu vou trabalhar com vocês alguns exercícios, vou jogar depois no grupo para vocês, né, exercícios voltados à parte, né, da redação, que nós vamos até hoje, né? Também da parte de português. Então, no próximo encontro, eu vou acabar com vocês, fechar aquele resumão de português na análise morfossintática, certo? E vou, né, trabalhar com vocês alguns exercícios voltados àquela matéria e também voltados a essa matéria que eu acabei com vocês hoje aqui, né? Que foi, na verdade, gêneros textuais, beleza? É importante distinguir, não é isso? Ó, gêneros, né, são infinitos, perfeito? Tipologia são aquelas 5 principais, certo? Ó, então, né, narração, né, a tipologia que vai trazer, né, características próprias, né, isso, narração, personagem, né, tempo, né, aquela coisa toda. Eu vou ter, né, o texto dispositivo, onde eu vou expor, né, cara, fatos, né, que acontecem no dia a dia. Você vai ver, né, o texto jornalístico, né, é o principal exemplo do texto, né, da tipologia expositiva. Eu vou ter o texto injuntivo, né? Então, receita de bolo, né? Isso, culinária, né? Bula de remédio, são textos manual de instrução, né? Isso, são gêneros textuais que se encaixam no injuntivo. Tranquilão? A descrição, eu vou ter, né, o cardápio, né? Cheguei ao restaurante, o cardápio vai ser um texto descritivo, né? O nosso currículo item, né? Vocês agora, quando se formarem no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, vão começar a montar o currículo vitae de vocês, na expressão latina currículo vitae, né? Currículo, né? Vai ser a história, né? Isso, ó, e o item, né, quer dizer vida. Então, o currículo, né, é o histórico da nossa vida, só que é vida acadêmica, né, e vida profissional. É um histórico da nossa vida acadêmica e cultural. É ali que vocês vão pontuar, né? O currículo também, né, vai ser um texto totalmente, né, um gênero textual totalmente descritivo, tá? Vai descrever por onde nós passamos, né? Onde nós nos formamos, aquela coisa toda bonitinha. Tranquilo, amores? Então, um beijão para vocês. Bom fim de semana a todos aí. Beijos na próxima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no WhatsApp lá, ou a parte. Caso não conseguirem entrar, me avise depois qual foi o motivo. Eu sei que aqui, né, me avisaram que uma aluna não conseguiu entrar, que foi a Ana Clara, se não me engano. Vou até ver depois aqui, vou rever aqui no texto, no vídeo, para ver, né, quem não conseguiu entrar, para justificar a sua falta. Se não me engano, foi a Ana Clara realmente. Certo? Acho que eu anotei aqui para mim. Foi no primeiro tempo. Anotei direitinho aqui, tá bom? Gente, ó, beijão, tá? Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu, professor. Valeu, Renan. Abraço, filho.